no vértice do meu triângulo. E essa linha de fé aqui, eu coloco nessa linha aqui, da base do meu triângulo. E daí o Pedro vai me ajudar para eu conseguir fazer a medição. Ó, o centro do transferidor no vértice. Tá? E a linha de fé em cima da base. Pode congelar, Pedro. Pedro congelou para mim, beleza? Tá aqui. Então eu sei que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. O centro do transferidor está aqui. A linha de fé está em cima dessa base. Eu quero ver essa variação angular aqui, ó, que vai de 180 até 123. Ó. Aqui, ó, a variação de 0 até 123 aqui. 123 graus aqui. E aqui, ó, nessa linha aqui, ó, eu tenho uma variação de 180 graus. Então eu quero saber essa variação aqui, ó, que corresponde, na verdade, a essa variação aqui, certo? Quanto é que variou aqui? Eu vou botar maior ali. (123 graus). Foi onde eu calculei ali. Ó, 120, 121, 122, 123 graus ali, tá? Então, de 0 até aqui, 123, e do 123 a 180. Eu quero saber essa variação que corresponde justamente a essa variação angular aqui. E aí, o que vocês me dizem? Que cálculo eu tenho que fazer? 180 graus menos 123. Ah, eu estou usando ali o graus. 10 menos 3 dá 7. 7 menos 2 dá 5 e 1 menos 1 dá 0. Então essa variação angular aqui, ó, é de 57 graus, tá? Ah, não, mas fala um pouquinho, é 57 graus mesmo? Eu quero contar daqui para lá. Vamos contar daqui para lá, ver se eu consigo. Cada traço grande é 10, tá? Ó. Então, 10, daqui para cá, 10, 20, 30, 40, 50, aqui ó, 55, 56, bem em cima ali, 57 graus. Tá bem? Certo? Então aqui eu tenho 57 graus, consegui essa variação angular aqui. Alguém tem alguma dúvida de como usar o transferidor para medir esse ângulo aqui? Ô João Vitor, fala aí para mim. Conseguiu entender como é que eu meço aqui, ó, 57 graus? Sim ou não? Ih, eu acho que eu travei. Ó, o João Antônio se mexeu. Não entendeu como é que eu fiz aqui os 57 graus? Bato, vai ter que abrir o áudio, João Vitor. Porque eu preciso saber o que é que tu não vai entendendo. O João Antônio conseguiu entender ali, ele me mostrou assim, né, João? É isso, né? É nóis? Tranquilo? Eu estou mostrando para ele aqui como usar o transferidor. Aham. Ele me achar agora. Tá, mas tu conseguiu entender, Ana? Eu sei. Eu estou tentando mostrar para ele. Tá, não, mas é em relação a ti, assim, tu conseguiu entender? Tá, beleza, tá, já, tranquilo. É que eu não lembrava mais, eu já usei uma vez na vida, né, mas foi muito tempo. Sim, tranquilo. Eu acho que com a projeção aqui a gente conseguiu tentar driblar o problema do presencial, né? Na verdade, eu acho que a gente conseguiu pelo menos ter uma ideia, assim, de como é que utiliza. Tá? Olha só, João Vitor. Se tu não conseguiu entender pela subtração, faz isso que eu estou dizendo aqui, ó, conta de 10 em 10, 10, 20, 30, 40, 50, até aqui 55, 56, bem no 57, essa linha aqui, ó, a variação dessa linha aqui, de base, em relação a essa linha aqui, ó,
dá 57 graus. Eu inclino, eu faço uma inclinação de 57 graus aqui, certo? É isso que está acontecendo. Tá? Vamos lá então, ó, só um pouquinho. Congela aí para nós, tira do congelamento, isso. Congela de novo. Aí, valeu. Tá? Então agora, eu vou perguntar para vocês como é que eu encontro aquele outro ângulo lá em cima. Como é que eu vou encontrar este ângulo aqui, ó? Oi? 90 mais 57? Ah, entendi. Tá, mas vamos colocar uma expressão só. Vamos chamar esse ângulo aqui de no vértice A aqui, o vértice B, o vértice C. Só para indicar, tá? A medida, a gente tem que escrever assim, ó. A medida do ângulo no vértice A. Tá? Como é que eu calculo? Eu tenho que descontar, né? Muito bem, Pedro. Ó, só tem que falar mais alto, Pedro. Sem medo. Abre parênteses, muito bem. 90. É mais. Né? Mais 57. Tá? Vou tirar isso. Tá? 90 mais 57, né? Olha só, num triângulo retângulo sempre vai ter um ângulo de 90 graus, certo? Então, ó, num triângulo retângulo tem os ângulos alfa 90, alfa e beta, ou o ângulo em A e o ângulo em C. Se o triângulo é retângulo, o ângulo em A, ó, a medida, perdão. Num triângulo retângulo tem 90 graus mais a medida do ângulo em A mais a medida do ângulo em C vai ser igual a 180 graus, certo? Ah, é verdade? Então, tira 90 graus daqui e tira 90 graus daqui, ó. Ou seja, a medida em A mais a medida em C, tirou 90 daqui e ficou só 90 graus. Num triângulo retângulo sempre vai acontecer isso. Um ângulo é de 90 graus e os outros dois devem somar 90 graus. Que faz todo sentido, né? Porque daí 90 mais 90, 180 graus. 90 mais 90 dá 180 graus. Então, se tu tiver um triângulo, se o triângulo é retângulo, tu sabe que esses dois ângulos aqui são complementares. O que são ângulos complementares? São ângulos que a soma fecha 90, que a soma dá 90. Certo? Então isso aqui sempre vai acontecer num triângulo retângulo. Tá? Então, eu poderia fazer isso aqui, ó, a medida do A é 180 menos a soma dos outros dois, ou a medida do A, a medida do ângulo A ali, ó, vai ser os 90 graus menos os 57. Certo? Porque a soma do A com 57 tem que dar 90. Então, a medida... Isso aqui, ó, 90 menos o ângulo é um método para encontrar o complementar do ângulo. Certo? Então, quem é um complementar de 20? Não sei. 90 menos 20. Quem é um complementar de 60? Não sei. 90 menos 60. Quem é um complementar de 10? 90 menos 10. Então, o complementar de A, nesse caso aqui, é 90 menos 57. Então, o complementar de a medida do A, perdão. Isso aqui é o complementar de 57, eu falei errado.
O A é o complementar de 57. Eu falei errado, agora eu estou corrigindo, tá? O A é o complementar de 57. E é verdade, né? O A aqui complementa 57, porque somos dois dá 90 graus, tá? Desculpa pelo engano. E aí, fala aí pra mim, quanto é que é o A, a medida do A? Quanto? 33? Deixa eu ver, ó. 57 mais 3, 60. 60 mais 3, 90. Muito bem, 33 graus. A gente fala da harmonia. Desculpa, não entendi. Quando a gente fala da harmonia, Ah, medo, né? Que medinho, né? Que tá errado. Oi, nada a ver. Tem que te ligar assim, ó. Não, eu vou lá dar uma força pro professor, vou errar de vez em quando, assim, só para ele se sentir professor. De vez em quando. Vou lá, tem que pensar assim, vou fazer o professor, né, se buscar ali, dar uma raciocinada para ver como é que ele me explica. Agora um medinho de errar, aqui para aprender, que isso, não pode ter medo de errar. O que não dá para ver, João? É mede, isso, medida. Medida no ângulo A. Porque senão eu estou falando. Isso, é medida no ângulo A, tá? É essa medida aqui, ó. Eu vou chamar de 33 graus. Ó. A medida no ângulo A. No vértice A tem um ângulo ali, né? Associado a ele. Tá? Vamos lá na página 8, então. Classificação. Quanto aos ângulos. Primeira classificação quanto aos ângulos. Fala aí. A primeira classificação. Aputando. Quanto aos... eu inverti, né? Primeiro quanto aos lados, né? Eu inverti. Se bem, olha só, se bem que verificar quanto aos ângulos é melhor, porque as informações que nós temos quanto aos ângulos. Né? Vamos verificar quanto aos ângulos. O que é um... Pedro, fala aí pra mim, acutângulo. O que significa acutângulo? Não fala com outras palavras que eu te ajudo depois. Pode falar errado, não tem problema que eu te ajudo. Hã? É que os ângulos são menores que o 90. Os ângulos são muito bem, guri. É isso. Ó, eu vou te dar uma substituição para essa tua frase. Não está errado, tu pode usar assim. Todos os ângulos internos são menores que 90. O ângulo agudo. O ângulo agudo não. O triângulo acutângulo. Tá? Essa é a classificação do acutângulo. Outra, então a gente pode dizer assim, ó, todos os ângulos são menores que 90 graus, todos os ângulos são agudos. É a nossa situação? Acutângulo? Pergunte. A gente pode classificar o 90 como é menor ou igual a 90 ou é menor que 90? Excelente pergunta, porque ele está dizendo ali, ó, é menor. Ele não está te dando a possibilidade de ser igual. Responde? Muito bem. Essa aí é a grande questão. Então, essa aqui é uma situação de um triângulo acutângulo? Não, e por que não? Porque ele tem o B chapéu, que é 90. Muito bem. B chapéu é 90, professor. Acabou, deu de brincadeira. Né? Porque nem todos os ângulos internos são agudos. Um triângulo acutângulo, todos os ângulos internos são agudos. Não é o caso. Eu tenho um ângulo reto aqui. Tá, muito bem. Não é acutângulo quanto ao ângulo.
Depois tem um obtusângulo. O que diz o obtusângulo? Só um pouquinho, perdão. Vocês estão acompanhando na página 8, certo? Eu espero que vocês estejam acompanhando na página 8 ali o que a gente está falando. Eu vou tentar, assim, o que eles estão respondendo, porque eu sei que é baixo, né? Vocês não conseguem ouvir. Eu vou tentar repetir o que eles estão respondendo ali, tá? Vamos lá, então, o que a Isabel... Eu perguntei. É um triângulo acutângulo? Sim, João Vitor, sem problema. O que diz um triângulo, perdão, obtusângulo, né? Tá, ele não é acutângulo. Não é acutângulo. Agora a gente vai verificar se ele é obtusângulo. Obtusângulo é o que é entre 90 até cima. Isso, até 180. Então ele é obtusângulo, né? Ele é um triângulo obtusângulo. O que é um triângulo obtusângulo? Possui um ângulo maior que 90 e menor que 180. Está escrito aí, sim? Então não é, porque é maior. Não é, né? Não é, né? Porque não tem nenhum ângulo interno maior do que 90 graus e menor que 180. Não tem nenhum ângulo interno mais do que 90 graus. Então ele é só um retângulo. Esse triângulo é retângulo. Porque qual é a classificação de um triângulo retângulo? Quando um dos ângulos internos é reto. Quando o quê? Quando um dos ângulos internos é reto, ele tem 90 graus. Tá, mas onde é que tem 90 graus? No B, chapéu. Agora sim. Agora eu fiquei satisfeito. Triângulo retângulo. Não a gente tem que escrever, né? Triângulo retângulo. Tá? Então, agora, aqui no B, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que utilizar daquele recurso para ver quanto aos lados, tá? A relação de ordem entre os ângulos e a correspondência dos seus lados. O que eu vou precisar de vocês? Eu vou colocar, eu já sei todos os ângulos, certo? Eu vou colocar em ordem os ângulos. Quem é o menor deles? 33 graus. A cada ângulo tem um lado oposto, certo? Então, 33 graus é menor do que 57 graus. Pedro, está acompanhando? Que é menor do que 90 graus. Ótimo. Então, essa relação aqui vai ser importante. Ó, prestem atenção. Prestem atenção, prestem atenção, prestem atenção. Essa relação aqui, ó, que eu estou colocando ali, ela é importante para quê? Para a gente classificar o triângulo quanto aos lados, tá? Agora vocês vão me ajudar nesse quesito aqui, ó. Só um pouquinho, deixa eu... Não está todo branco aqui o parte. Tá? Então, a cada ângulo tem um lado oposto, tá? Que vai manter a gente vai manter essa mesma relação de ordem aqui para os lados, tá bem? Então, o ângulo de 33 graus. Quem é o lado oposto? Vocês já têm as indicações aqui, ó, as letras. Coloquem as letras ali na figura A, B e C. Quem é o lado oposto ao ângulo de 33 graus? BC, Pedro? BC, conseguiu entender? Que é BC? O lado oposto, então eu vou botar aqui, ó, BC, a medida BC, não tem traço em cima, menor. Lado oposto aos 57 graus. Tu, Pedro? AB, muito bem. É menor que AB. E lado oposto ao ângulo de 90 graus. Eu estou falando de hipotenusa. Eu estava pensando nisso, porque é a mesma coisa que a gente identificava os carteiros. E a hipotenusa, muito bem. E aí? AC, muito bem. A hipotenusa é AC. Tá? Todo mundo entendeu isso aqui?
Ó, eu coloquei uma ordem entre os ângulos, do menor para o maior, e isso faz eu consigo relacionar a ordem dos lados, sempre do menor para o maior, tá? A cada ângulo está associado a um segmento oposto, então eu pus 33 graus, segmento oposto BC. Porque eu botei essas letras aqui para identificar. No exercício não tem os pontos, os vértices, tá? O A, o B e o C. Não tem. Eu coloquei aqui para poder fazer essa relação. Tá? Ó. Ao ângulo 33 é o oposto, o lado BC. Ao ângulo de 57 graus, oposto é o lado AB. Ao ângulo de 90 graus, oposto está a hipotenusa, AC. E olha só o que ele está me dizendo aqui. Quem é o menor? De todos os lados, quem é o menor deles? É a base. Muito bem, é o BC. É isso aí, tá? O intermediário é o AB. E presta atenção, no triângulo retângulo, o maior lado sempre vai ser a hipotenusa. Claro? Olha só por quê. Olha só por quê. Porque o ângulo oposto à hipotenusa, o vértice oposto aqui, o ângulo oposto à hipotenusa é o ângulo de 90 graus, certo? E os outros ângulos, os dois juntos têm que somar 90 graus. Significa que os dois ângulos complementares, eles são agudos, eles são menores que 90 graus. Então, associado ao ângulo de 90 graus, num triângulo retângulo sempre vai ser o maior deles. Então, a hipotenusa sempre vai ser o maior lado. E daí os outros catetos vão disputar quem é que vai ser o maior e o menor lado. Ou, de repente, eles podem ser até iguais. Não tem problema eles serem iguais, os catetos. Mas a hipotenusa sempre tem que ser o maior lado. Tá? Então, associado aos 33 graus, BC. Associado aos 57 graus, AB. E a hipotenusa é o AC. Então, essa relação aqui vai nos ajudar a classificar quanto aos lados. Então, primeira classificação. Triângulo, lá na página 8. O primeiro da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, quem é o primeiro ali? É o equilátero. Equilátero. Eu sei que tu estava respondendo o que esse triângulo é. Entendi. Mas eu quero passar por todos. Eu entendi a tua jogada. Esse aqui é um triângulo equilátero? Não. Por que não? Porque os lados não são congruentes, eles não têm a mesma medida. Olha aqui, a relação está me dizendo aqui, porque todos os lados são diferentes. Eu tenho uma relação de ordem do menor para o maior. Tá bem? Olha só, se acontece de um ângulo ser igual ao outro aqui, os opostos também vão ser iguais. Aí eles vão ser isósceles. Boa! Muito. Pode acontecer dos três ângulos serem iguais? Sim, eles vão ser os equiláteros. O equilátero, exatamente. Tá conseguindo, né? Muito bem, Então tá, ele não é um triângulo equilátero. Ele é um triângulo isósceles? Sim. Olhando esse triângulo aqui. Não é isósceles. Porque para ser isósceles, eu tenho que ter no mínimo dois lados de mesma medida. Eu não tenho aqui, Os três lados têm medidas diferentes. Então, é um triângulo escaleno? Por quê? Porque todos os lados, nenhum lado tem a mesma medida, os lados não são congruentes. Escaleno. Tá? Opa, escalena. Escaleno. Certo? Então, o que eu digo para todos agora? O que eu digo para todos? Tem o item C e tem o item D. Tá? Para tu fazer. Deixa eu ver. Olha só, 1h30 mais ou menos de aula só para fazer esse primeiro exercício e para desenvolver esse segundo aqui e com todos esses métodos, tá? Então, claro,
Nem todos os alunos aqui na sala não trouxeram o transferidor, vocês provavelmente têm um transferidor nas casas de vocês aí, certo? Mas é um exercício que eu vou trazer o gabarito para a próxima aula, na semana que vem. E daí o que eu quero, o que vocês vão ter que fazer? Eu vou ter que rever a aula ali, as notações, tudo ali, e reveja, né? Sem problema. Dá uma olhada novamente aqui, que o passo é o mesmo. Pode ver, ó. Eu tenho que usar o transferidor para descobrir um dos ângulos. Com 2 ângulos eu descubro o terceiro pela soma, certo? É interessante para fazer a classificação quanto aos ângulos. Se tu já tem os 3 ângulos, tu pode fazer a classificação quanto aos ângulos. Onde? Página 8. Tá? Depois que tu faz a classificação com os ângulos, eu queria aqui, eu peguei 2 exemplos escalenos. Vocês vão encontrar outros exemplos ali que não são escalenos, tá bem? Fazendo as medições com o transferidor. Daí vai acontecer uma relação aqui, ó, de ordem aqui, diferente, e daí tu vai poder associar os lados e fazer a classificação, tá? Mas não te preocupa, tá? Tendo os ângulos aqui, sabendo medir os ângulos, se der algum problema, porque tu vai passar por situações um pouquinho diferentes do que essas aqui, nos próximos itens ali. Se tu te quebrar ali, obtenha pelo menos a informação, que daí a gente classifica na próxima aula, tá? Mas tenta fazer até o final, tá? Então, a receita de bolo desse exercício é essa. Transferidor para um ângulo, faz a soma dos ângulos ali para encontrar o terceiro, né? Coloca uma relação de ordem entre os ângulos, classifica o ângulo quanto aos lados, quanto aos ângulos, depois quanto aos lados, utilizando essa relação aqui, tá? Então, na próxima aula eu já vou pedir para vocês me mostrarem ou perguntarem essas situações aí, tá? Posso apagar? Hã? Vai ter que falar mais alto. Para que página? A gente vai ver o próximo exercício ali, que é o exercício 3. Tá? Eu vou indicar também o exercício 3. Vou tentar resolver alguns aqui com vocês. Para a gente fazer esse triângulo, Onde? que ele dá essa medida, a gente vai ter que construir o triângulo. Isso mesmo. Tá? É isso mesmo, ó. No exercício 3. O exercício 3 eu vou ter que inovar aqui também. Será que cabe? João Vitor, só um pouquinho. João Vitor, olha só, o João Vitor fez uma pergunta interessante. Tá? João Vitor, tem 2 classificações que a gente pode fazer. O João Vitor perguntou assim, ó. Por que triângulo escaleno? Não era triângulo retângulo? Por causa que ele tá... Eu também tive esse problema quando eu vi essa página. Porque ele não tá vendo... Ele tá vendo os lados e não os ângulos. E não os ângulos. Na verdade, esse triângulo aqui, ele é escaleno por quê? Por causa que os lados não tem a mesma medida. Não. Não são proporcionais. Exatamente. João Vitor, são 2 classificações. Uma é quanto aos ângulos e outra é quanto aos lados. Falar que o triângulo é escaleno é dizer o que a Isabelle, a Sayuri está me respondendo aqui, ó. Por que esse triângulo aqui é escaleno? Esse triângulo é escaleno porque a classificação dele quanto aos lados diz que nenhum dos lados tem a mesma medida.
Um triângulo que é escaleno pode ser retângulo? Bom, esse aqui é um caso. O que é um triângulo retângulo, Pedro? O que é um triângulo retângulo? O Pedro está me respondendo assim, ó. Provavelmente vocês não escutaram, mas o Pedro está me respondendo assim, ó. Porque, nas minhas palavras, né? Ele respondeu isso também. Mas nas minhas palavras eu vou dizer assim, ó, ele está me respondendo. Esse triângulo é retângulo porque ele possui um ângulo de 90 graus. Pronto. Quanto aos ângulos, se um triângulo possui um ângulo de 90 graus, é chamado de triângulo retângulo. Quanto aos lados, se os lados são todos distintos, diferentes, de medidas diferentes, a gente diz que é escaleno. Então são duas classificações. Uma é quanto aos ângulos, outra é quanto aos lados, tá? Pode ver no item A que a gente fez as duas classificações também. O ângulo ele era escaleno e obtusângulo, né? Então ele pode ser escaleno e obtusângulo, com certeza. Todas as medidas dos lados, as medidas dos lados são diferentes e possuem um ângulo obtuso. Daí é obtusângulo, né? E escaleno. Pode um triângulo retângulo ser isósceles? Um triângulo retângulo pode ser isósceles? Por que não será? Olha só, empresta teu compasso imaginário aqui, ó. Vou pegar o teu compasso imaginário, tá? Não, ele é imaginário, tá aqui, ó. Tá aqui na minha mão, o compasso imaginário. Olha só o que eu vou fazer com esse triângulo aqui, ó, que é escaleno, certo? Peguei o compasso da Isabelle e imaginário. O F é um isósceles e é retângulo. E é retângulo? Tá, tudo bem. Eu vou construir um triângulo isósceles retângulo aqui. Vocês podem fazer isso. Um triângulo isósceles retângulo. Tá? Pega esse triângulo isósceles aqui, pega o teu compasso. Ponta seca aqui, ó. Sabe o que é a ponta seca do teu compasso, né? E a ponta molhada, não é a ponta molhada. A outra ponta é a que risca, certo? É isso, a ponta grafite ali. Então, botei a ponta aqui, ó. Olha só o que eu vou fazer. Tá vendo essa medida aqui, ó? Eu não perdi, ó. Tá aqui, ó. Tá? Tá aqui, ó. Daí eu usei meu compasso. Então, essa medida aqui, ó, é igual a essa medida aqui. Porque eu não perdi a medida do meu compasso. Certo? Agora tu liga esse ponto aqui. Esse lado não tem a mesma medida que esse lado aqui? É isósceles. Esse ângulo aqui não é de 90 graus? Isósceles retângulo. É uma das observações que ele faz ali, né?